muito boa tarde. Bem-vindos a mais um momento de partilha DCH, de ADN internacional, que nos caracteriza tão bem. E neste momento, neste sentido, hoje temos a intervenção do nosso embaixador, DCH Brasil, Paulo Sérgio Correia, que peço para abrir a sua câmara desde já, e depois Fábio Coelho, da Indeed, para nos falarem sobre o futuro do trabalho. Posteriormente, segue-se uma mesa redonda com os temas mais sensíveis da atualidade. A preocupação atual dos nossos diretivos de capital humano prende-se com a produtividade e dos conceitos aqui relacionados. E, portanto, vamos já lá chegar. Bom, sem mais delongas, Paulo Sérgio, dou-lhe a palavra desde o Brasil. Portanto, força, Paulo. Obrigado, Rita. Bom dia a todos. Aliás, boa tarde para vocês aí na Europa, né? Quero agradecer imensamente ao Alberto pelo convite, me senti muito honrado. Quero agradecer também, não sei se está presente conosco ou não, o Pedro Ramos. A gente costuma dizer aqui que o Pedro Ramos é o mais brasileiro dos portugueses, porque ele tem participado muito aqui de eventos com a gente e tem contribuído bastante aí na gestão dos RHs aqui do Brasil. Bem, a ideia dentro do contexto, né, de produtividade e novos modelos de trabalho, transformação cultural, confiança e resiliência na gestão de pessoas, que é o tema dessa nossa conversa aqui. Eu queria falar um pouco para vocês sobre as tendências, né, que estão reconfigurando o trabalho no pós-pandemia, né? E eu queria começar até falando do antiguíssimo aí mundo VUCA, né, que agora foi atualizado pro mundo BUNny, né? E assim, na minha interpretação, o que muda muito são essas duas primeiras letrinhas, né? O Bright e o Anxious de frágil e de ansioso, né? A gente está num mundo que, além de vulnerável, está muito mais frágil, né? Então, nós temos aí todo o rescaldo aí que vem, né, com a Covid-19, que mudou o globo, né? Mas quando a gente fala em fragilidade, não só isso, né? A gente está vivendo ainda, né? E com bastante intensidade tudo que trouxe de mudança e adaptações que nós tivemos que fazer, mas a gente está tendo agora, por exemplo, que aumenta essa fragilidade, muitos ataques cibernéticos, por exemplo, né? A JBS, que é a maior produtora de proteína animal do mundo, a empresa brasileira, mês passado teve todos os seus dados confiscados, né, e teve que pagar aí um resgate de 11 milhões de dólares para poder restaurar as suas operações, né? No mesmo mês aconteceu a mesma coisa com a Colonial, que é uma petrolífera americana, que teve que também pagar 7 milhões de dólares. Isso, dois casos que a gente sabe para citar, mas a gente tem visto isso com muita frequência, a ponto de ser uma das primeiras preocupações dos CEOs globais, né? O que, para contar para vocês, até nós aqui na nossa empresa tivemos aí um resgate de dados, não pagamos, né, porque a gente tinha aí um backup, mas perdemos alguns dados por conta disso. Isso tudo vai para a segunda letrinha, né? Todo esse cenário ajuda a criar um ambiente muito mais ansioso para todos nós, né? Eu gosto muito da leitura do Zygmunt Bauman, né, que quando ele fala de modernidade líquida, e nesse tempo que a gente vive de efemeridade, né? As coisas acontecem de uma maneira muito rápida, elas mudam muito, e aí passa a ter a necessidade de um tempo de resposta muito mais rápido, né? E tratar esse equilíbrio mental, como a gente lida com essas questões que o tempo todo estão, né, nos fazendo ter que voltar, ter que reconfigurar, ter que fazer novamente, causa realmente aí um desgaste grande e impacta muito nas pessoas, na gestão das pessoas, né? Antes da Covid-19, eu só peço que alguém controle o tempo para mim, Rita, se for possível, porque é muita coisa para falar em 15 minutos, né? Mas, assim, antes da própria Covid-19, o Fórum Econômico Mundial ele já alertava para a necessidade que nós tínhamos de qualificação e requalificação dessa mão de obra para que a gente pudesse ter um letramento digital maior, né? A gente falava na casa aí de 2 bilhões de trabalhadores a serem reconfigurados. E as forças gêmeas, né, da própria quarta revolução industrial, junto com a Covid-19, potencializaram isso de uma maneira gigante, né? Toda essa parte de longevidade que nós temos que lidar agora, profissões automatizadas, perdas de emprego, o aumento global, né, da desigualdade, muito mais pessoas indo para a linha de pobreza. Então, todo esse caldo, né, fez com que a gente, em função do momento,
pulasse aí 2 anos em 2 meses, né? Um impulsionamento gigante de várias tecnologias, das quais a gente pode destacar aí a cloud computer, né? O comércio eletrônico, que cresceu mais de 300% aí durante a Covid, e que reconfigura aí toda essa nossa questão de mundo do trabalho, né? Citando ainda também telemedicina, online bank, toda a parte de entretenimento por streaming, né? Já que o entretenimento normal foi tão afetado com relação a isso, né? E acho que isso tudo trouxe uma adaptação gigante que nós tivemos que lidar de uma maneira muito rápida, né, dentro de um mundo frágil e de um mundo ansioso, né, para que a gente possa aí, num curto espaço de tempo, conseguir restabelecer. Nós tivemos aí, no meu modo de pensar, assim, 3 categorias, se a gente fosse dividir. Claro que tem, né, cada caso é um caso, mas 3 categorias de força de trabalho que foram bastante impactadas na Covid-19, né, e no momento que a gente está atuando, que são os trabalhadores essenciais, né, os adaptáveis e os alijados, né. Como essenciais, todo esse pessoal de saúde, segurança, transporte, que teve que trabalhar independente do cenário que estava vivendo. E aí, a depender do negócio que você está inserido, né? Você precisa ter estratégias muito diferentes, né? Para esse pessoal essencial, a gente teve que cuidar muito de saúde mental, de segurança sanitária, da própria fadiga e do medo de estar exposto a isso, né? Da paralisia que tudo isso causou, e aí usando muito empatia, muito uso de tecnologia, né? Para os adaptáveis, aqueles que conseguiram, com o seu conhecimento, tecnologia e o próprio tipo de business, né? Conseguiram trabalhar de forma remota, o cuidado já é outro, né? É prover realmente uma tecnologia que seja capaz de trazer produtividade e autonomia, mas também cuidar muito da saúde mental, do bem-estar dessas pessoas, porque assim, trabalhar de forma remota num mundo normal é uma coisa, né? Trabalhar de forma remota num mundo confinado é outra coisa completamente diferente. E por fim, os alijados, né, que são aquelas pessoas que não conseguiram, né, trabalhar, né, por questões de seus próprios, da natureza dos seus negócios, né, não comportava, né, a gente tem aí todo o pessoal de turismo, de hotelaria, de alguns tipos de serviços, e esse pessoal precisa de um cuidado muito especial, né, nós precisamos aí de alternativas de atuação e de readequação dessas pessoas. É preciso um olhar para isso, né? Uma ajuda emergencial faz-se muito necessária. Aqui no Brasil, a gente está com ajuda emergencial desde maio do ano passado, um pequeno intervalo ali em janeiro e fevereiro, até que o Congresso pudesse aprovar novamente, e vamos com ajuda emergencial até outubro, né? Tamanho impacto que trouxe aí nos profissionais que não conseguiram retomar, né? Então, assim, a gente está voltando, né? Eu vejo aí na Europa que tem muito mais coisa aberta, né? De uma forma gradual a essa chamada normalidade, né? Porque eu acho que o mundo não vai voltar nunca a ser o que era antes da Covid. A gente jamais vai voltar para o ponto inicial, né? E acho que essas mudanças vão ficar, né? E elas são gigantes em termos de trabalho, em termos de consumo, em termos de moradia, em termos de aprendizado, de diversão. Muita coisa vai se reconfigurar, né? Com o trabalho remoto, aluguéis, por exemplo, né, deixaram de ter valor num lugar, passaram a ter valor em outro. Então, a gente está num mundo que as pessoas querem flexibilidade para escolher a melhor combinação entre trabalho remoto e trabalho presencial, né? As pessoas buscam segurança em seus empregos, sem falar no fato da saudabilidade, né? Visto que o aspecto físico gera uma preocupação, mas o mental também gera uma preocupação bastante exacerbada, né? Então a gente está tendo aí problemas associados à produtividade, né? A gente percebe muito aqui como as pessoas estão esgotadas com isso, né? A gente está em casa e devido à tecnologia que facilita, mas também complica, né? Tem clientes e chefes e, enfim, empresas que passam o WhatsApp 6 horas da manhã, 10 da noite ainda estão, né, discutindo reunião. A gente precisa chegar num consenso para que isso possa ser um pouco mais equilibrado, né? O próprio medo do vírus, o luto, o confinamento, isso tudo gera uma insegurança, falando lá do Engels, né? E um caldeirão de motivos para que a gente possa adoecer psicologicamente. Inclusive, a OMS já está indicando que essas enfermidades de ordem de saúde mental serão a nossa próxima pandemia, né? Esse caldo todo mexe também na cultura, né? A perda da cultura que a gente está tendo
não tendo as pessoas, né? O que é cultura? É o jeito que a gente faz, o jeito que a gente vive, né? Como a gente decide, como a gente trabalha, quais são os códigos aqui de interação, né? Então, isso é uma preocupação bastante grande, tanto de funcionários como de liderança, né? Como que a gente sustenta uma cultura nesse mundo que a gente está vivendo hoje, né? Dentro dos pilares de como que eu repasso crença, como que eu repasso valor, como que eu lido e observo e tiro insights aí do comportamento. Bem, onde as pessoas querem trabalhar, né? E essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Uns querem trabalhar 100% presencial, outros 100% remoto, mas a Accenture fez pesquisa aí que 83% das pessoas preferem um modelo híbrido, né? E talvez a alegação seja que o modelo híbrido seja melhor dos dois mundos, né? Voltando ao que eu disse antes, na verdade, trabalhar no modelo híbrido numa pandemia é uma coisa, fora dela é outra. Eu acho que a gente pode ter ganhos muito interessantes nisso, mas é preciso reconfigurar a maneira como a gente trata a cultura, como a gente desenvolve essas pessoas, como a gente enganja e causa uma sensação de pertencimento. Isso é tudo muito novo, a gente não sabe ainda, né? A gente tem que buscar aí modelos, benchmark e principalmente ouvir, né? Para que a gente possa ser produtivo de qualquer lugar, acho que algumas coisas precisam estar no nosso foco de atenção, né? Especialmente tecnologia, né? Uma tecnologia capaz de fazer com que as pessoas realmente produzam, né? O suporte que eu estou dando a isso, a própria questão da saúde mental, a flexibilidade, é muito estranho isso, porque os nossos líderes não estão habituados a trabalhar com autonomia, né? Ou seja, dar autonomias para as pessoas, né? Se eu quero que as pessoas tenham autonomia ao trabalhar por si só, elas precisam também estar nós temos que estar preparados para discutir o erro, porque ele vai acontecer, né? Então, assim, cada vez mais eu vejo que as forças de trabalho estão distribuídas, não integradas e diversificadas, né? Eu fui palestrante ano passado e no anterior, até inclusive aí em Portugal, sobre o futuro do trabalho, e a gente falava muito da economia gig, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, 43% da força de trabalho já trabalha numa economia gig, ou numa economia não formalizada, né? Com carteira de trabalho assinada, não sei qual é o termo que vocês usam aí. Mas, enfim, nós temos, hoje, quando a gente compõe a força de trabalho de qualquer empresa, tem muitos provedores internos, provedores externos, tem consultores, tem profissionais que trabalham em processo inteirinho. Isso é uma novidade, de certa forma, apesar que a gente já vinha, né, nessa tocada, mas a gente precisa aprender a lidar com isso. Uma pesquisa da McKinsey também mostrou que 25% dos trabalhadores hoje, né, não é um número tão grande assim, mas teriam condições de fazer o seu trabalho tranquilamente de 3 a 5 vezes por semana, né? Não sendo muito grande, um quarto, mesmo assim, houve um aumento aí de 500%, né? E isso vai alterar a nossa geografia global. Para você ter uma ideia, eu trabalhei com um cliente semana passada, ele buscava um designer e ele disse, olha, esse designer pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Era uma coisa que a gente não via com tanta frequência. E como é que a gente faz gestão, né, dessas pessoas que estão tão longe da gente? Mas a gente vai ter perdas com isso também, né? Perdas em termos de negociação, perdas em termos de decisões críticas de negócio, perdas em torno de feedbacks sensíveis, né? A gente é humano e precisa dessa questão de estar próximo, né? E a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, assim, eu acho que eu li recentemente um artigo da Accenture que fazia uma pergunta que eu acho que ela é bem provocativa, que não é só sobre o lugar, né? É sobre o potencial, né? Talvez perguntar para as pessoas onde elas deveriam trabalhar no futuro pode ser a pergunta errada, né? Talvez a gente tenha que fazer uma pergunta melhor, que seria o que lidera o potencial de uma pessoa, permitindo que ela seja saudável e produtiva, independente de onde ela trabalhe, né? Então, por ser uma questão tão nova, apesar de a gente já estar 1 ano e meio, né, vivendo nisso, mas acho que a gente tem muito que aprender e a gente tem muito que discutir sobre esse tema para que a gente possa ter realmente um lugar onde a cultura faça o seu papel de transformar e de trazer pertencimento e trazer engajamento para que tenhamos resultados melhores nos negócios. Muito É isso que eu obrigada, queria Paulo. dividir com vocês.
Muito, sim, digamos, realmente este tempo, estes temas são tão intensos, são tão envolventes que realmente uma pessoa começando a falar realmente há tanto para dizer. Bem, muito obrigada pela sua perspectiva, pelos dados, pelos factos que partilhou, não é? Pelos números que são tão importantes para nos fazer refletir e para nos ajudar de alguma forma também a adaptar. Paulo, muito obrigada. Eu vou passar aqui a palavra ao Fábio Coelho e a convidá-lo a juntar-se agora aqui a esta próxima apresentação. Até já, Paulo. Obrigado, obrigado. Obrigada. Fábio? Olá, Rita, boa tarde. E boa tarde Olá, a todos os muito nossos boa convidados tarde. aqui que nos estão a assistir. Fábio Coelho, National Account Manager Ibéria da Indeed, né, partner da DCH, portanto vai-nos dar também aqui uma apresentação técnica sobre o futuro do trabalho. Sem mais, Paulo. Fábio, força. Obrigado, Rita, pela introdução. Quero agradecer também ao Paulo a magnífica introdução que fez. Conseguem ver o meu ecrã, certo? O Paulo foi uma introdução muito boa em termos mais genéricos. A minha apresentação vai ser breve, não vou gastar mais do que 10 minutos e vai ser um bocado mais específica sobre o que é o recrutamento e a forma como eu e como o Indeed vê o recrutamento e a contratação neste novo mundo laboral. Nós sabemos que o mundo laboral mudou bastante neste último ano e meio, mudou em todo o mundo desde que a pandemia começou. E eu acho que um ponto interessante e que nós podemos falar é que nem todas as mudanças foram más e que estas mudanças acabaram por trazer também oportunidade. Vários tipos de oportunidades diferentes. Nós deixamos aqui algumas, ou seja, oportunidades de inovação, de melhoria, de modernização, e estas acho que foram claras no que foi a transformação digital de muitas empresas, que teve de ser exponencialmente acelerada nestes tempos de pandemia e que obviamente fez com que exista muito mais eficiência numa data de processos internos e que trouxe, claro, progresso em tudo o que era a parte de recrutamento. A nossa visão é que são necessários 3 pontos são estes 3 pontos estratégicos para melhorar o que é o recrutamento, ou seja, temos que começar a melhorar, a refinar as estratégias de contratação virtual, temos que revitalizar o conteúdo das ofertas de emprego e a experiência dos candidatos e temos que definir o que é o employer branding. Portanto, em relação à estratégia, eu deixo aqui uma frase do nosso vice-presidente da Ação de Talento, que diz que o recrutamento e que a contratação virtual são grandes igualadores, ou seja, nós não podemos passear ao dia de hoje um candidato nos nossos escritórios incríveis ou atraí-lo com almoços gratuitos. Neste momento, nós temos realmente de nos focar no que é a necessidade, as qualificações do candidato e a dinâmica interpessoal que se cria na entrevista. Isto porque, segundo a Gartner, 86% das empresas, durante o ano passado, realizou entrevistas virtuais para contratar durante a pandemia, ou seja, numa entrevista virtual nós não conseguimos mostrar ao candidato o nosso escritório, a cultura, a equipa, são apenas 2 pessoas, cada uma no seu computador, e esta experiência acaba por ser igual para todo o tipo de empresas, e é aqui realmente nós temos que nos destacar e que temos de trabalhar. Esta mudança trouxe coisas boas e trouxe coisas más. As coisas boas parecem relativamente óbvias, ou seja, isto é um modelo fácil de escalar, acaba por simplificar também a marcação das entrevistas, porque nós ao dia de hoje temos o nosso calendário muito mais organizado e não existe o problema da mobilidade do candidato ter que ir ao escritório das empresas, o que acaba por reduzir bastante a falta de comparência. Claro que do outro lado temos o acesso à internet e as dificuldades técnicas que nós sentimos diariamente nas nossas reuniões até internas e com clientes. Da internet está sobrecarregada porque temos 2, 3 pessoas em casa a utilizar a internet, temos o Zoom, o Teams que não quer abrir, temos estes problemas. Temos a relutância de candidatos a ligar a câmara porque há muitas pessoas que não se sentem confortáveis a falar para uma câmara e acabam por não querer ligar a câmara durante as entrevistas e continuamos com algumas posições que requerem uma entrevista pessoal para fazer testes ou o que seja. Isto acaba por trazermos estes desafios e os nossos conselhos são que existe um investimento por parte das empresas em ferramentas fáceis e de eficácia comprovada. Enviar instruções detalhadas aos candidatos porque os candidatos não querem complicações, ou seja, nós já sabemos que sendo entrevista por computador podem haver problemas a ligar, existem falhas técnicas, portanto tem de ser tudo muito claro. E do lado interno das empresas,
formar os utilizadores, quem faz as entrevistas, quem utiliza as ferramentas, para que se concentrem completamente no candidato e não nos problemas técnicos que possam surgir, e obviamente definir soluções alternativas, porque sabemos que a maioria destas soluções estão ligadas à internet e que existe sempre a possibilidade de falhar. Sobre o conteúdo das ofertas, eu também queria partilhar um bocadinho qual é a nossa opinião em relação a este assunto, porque se isto era importante, nós mostrarmos de uma forma clara aos candidatos o que é que eles podem esperar de nós, com o período de incerteza em que nós vivemos ao dia de hoje, é fundamental que todo este processo seja claro. Ou seja, nós temos de ter claros com os candidatos, temos de ser transparentes e temos de dizer exatamente o que é que eles podem esperar. Um dos pontos e do feedback que nós temos dos nossos clientes, o sítio, o local de trabalho, é das questões que mais têm levantado durante as entrevistas os candidatos e que preocupa. E do nosso lado, o que nós sugerimos é que as empresas, na hora de atrair talento, que sejam bem claras em relação a estes pontos. Ou seja, se o trabalho é completamente remoto, se é temporariamente remoto, ou se vai existir uma flexibilidade entre a obrigatoriedade de trabalho no escritório alguns dias e outros em casa. Nós, do lado do Indeed, partilhamos também aqui, deixamos esta opção para as empresas, de uma forma clara, sinalizarem na oferta automaticamente se é uma posição remota ou não. Temos aqui também algumas frases que entendemos que são muito simples e que ajudam a clarificar esta questão. Se o trabalho é remoto, se podem começar a trabalhar remotamente devido ao Covid. Bem, parece bastante simples e achamos que isto é um ponto essencial ao dia de hoje. Porque o que é facto é que o desemprego elevado automaticamente se traduz em maior número de candidatos. A questão aqui é que nós não queremos todos os candidatos, ou seja, acho que nenhuma empresa gosta de receber um volume exagerado de candidatos e que estes candidatos depois não se ajustam ao que as empresas procuram. E o que nós sugerimos e nós tentamos ajudar é que as empresas tenham uma descrição que atrai os candidatos que procuram, que utilizem as perguntas filtros para reduzir o número de candidatos, porque isto é um problema que nós sabemos que do lado do candidato é muito chato enviarem currículos e não obterem resposta, e sabemos que isto acaba por poder acontecer no sentido em que as empresas recebem muitas vezes um volume tão grande que também não têm capacidade para dar resposta a todos os candidatos. Ou seja, nós tentamos fazer com que exista aqui o melhor dos dois mundos, que é os candidatos em saldo de ofertas que necessitam e as empresas recebam os candidatos com o perfil que procuram. E claro, sempre possível incluir informação do salário e dos benefícios. Isto ajuda na conversão de candidatos. Os candidatos gostam sempre de saber estas informações, embora nós saibamos que existem empresas que não podem partilhar, mas sempre que possível incluir. E claro, automatizar todas as tarefas que são rotineiras e que nos fazem perder tempo e não ganhar. Agora, é óbvio que a experiência dos candidatos começa e termina com uma boa comunicação. Como já tinha falado antes, tem que haver clareza. Vivemos num período de incerteza e a comunicação acaba por ser aqui fundamental. O que é que para haver uma comunicação fundamental é necessário fazer? É necessário garantir que a comunicação com os candidatos é precisa e coerente com as estratégias que existem de contratação, para que seja ajustado com a pessoa que recruta e o candidato falem a mesma língua. É necessário organizar também reuniões com a equipa de recrutamento para partilhar as alterações no que são os processos políticos de seleção, para que nós não surpresas na altura das entrevistas. E pronto, os recrutadores têm um papel fundamental aqui em termos do que são os desafios das oportunidades na altura de tomar decisões estratégicas. Por fim, o que é o employer branding, que devia ser um bocadinho diferente ao dia de hoje. As empresas têm que começar a comunicar a marca de uma forma diferente. O nosso diretor de employer branding realmente diz que ao dia de hoje é ainda mais importante, porque o caráter mostra-se nos tempos difíceis como estes que nós vivemos agora, e que os candidatos o que querem saber é como é que as empresas cuidaram dos empregados e os prepararam para triunfar nesta situação. Depois disto tudo passar, vai ser importante também os candidatos vão querer saber as histórias da vossa empresa e como é que a vossa empresa reagiu a isto. Portanto, é necessário haver uma comunicação que seja inteligente, autêntica, transparência aqui é fundamental, e isto faz com que a vossa marca realmente acabe por ser uma marca forte e que vocês acabam por transmitir como é trabalhar nas vossas empresas e o que é que aconteceu ao dia de hoje. Se partilharem o que é que aconteceu e como é que vocês conseguiram avançar nesta altura complicada. Porque cuidar dos empregados não é só uma obrigação, mas é o correto, mas isto acaba por impulsionar muito a marca também. E nos dias que nós vivemos, nós temos muitos casos no LinkedIn, todos os dias de pessoas que partilham experiências
partilham experiências de empresas que passado 2, 3 meses de serem contratados em altura de pandemia, acabaram por engravidar, e que as empresas apoiaram todo o processo e não bloquearam em termos do que era a progressão. Pessoas que durante a pandemia tiveram que dedicar menos tempo ao seu trabalho para poder ajudar a família, e todas estas histórias, neste momento, são importantes partilhar para que os candidatos, quando se candidatem às vossas empresas, saibam o que é que podem contar. Agora, temos de continuar a garantir a segurança física, prestar atenção ao nível de stress dos empregados, como o Paulo falou, nesta altura é enorme, por todas as tarefas que se acumulam entre o trabalho e as tarefas que nós temos em casa, porque acabamos por estar divididos, acabamos por trabalhar mais e por também fazer mais coisas de casa. Fomentar a sensação de gratidão, agradecer aos empregados o que fizeram connosco nesta altura, e de inclusão, que é um tema cada vez mais importante e que deve ser partilhado, e claro, oferecer benefícios inesperados sempre que seja possível. E é assim que o Indeed acha que nós vamos conseguir reconstruir o mundo laboral. Acho que nada vai voltar a ser como era antigamente, mas tenho a certeza que vai ser bastante bom e que o futuro é bastante promissor. Do meu lado está tudo, Rita. Resta-me agradecer então a atenção que dispensaram. Obrigado. Muito bem, excelente apresentação, Fábio, é muito importante. Foi partilhas riquíssimas para melhorarmos aqui a experiência do recrutamento e, mais do que melhorarmos a experiência, torná-lo cada vez mais eficaz. Muito bem, Fábio, foi um gosto, muito obrigada. E eu convido agora o painel seguinte: Susana Silva, Rita Reis, Délia Gonçalves, Domingo Gonçalves, Edgar Campos. Gostava de vos apresentar, liguem as vossas câmaras, muito bem, já estão aqui a aparecer. Délia, Susana, Otto Domingos. Ok, muito bem, estamos todos. Muito bem, muito boa tarde a todos. Muito obrigada por aceitarem este nosso convite, por passarem aqui este momento de partilha das vossas experiências tão importantes no que diz respeito à produtividade e novos modelos de trabalho. Portanto, hoje connosco temos a Susana Silva, Human Resources Manager do El Corte Inglês Portugal. Temos a Rita Reis, diretora de Recursos Humanos da Importway. Temos a Délia Gonçalves, diretora de Recursos Humanos da Tecnovia. Domingos Gonçalves, diretor de Recursos Humanos da Global Media Group, e Edgar Campos, que vai moderar esta ilustre mesa redonda, o nosso Senior Account Executive da Covid. Edgar, passo-lhe então a palavra. Eu vou ficando atenta aqui às perguntas do público, qualquer coisa eu vou aparecendo para enriquecer também com estas dúvidas e comentários que o nosso público os participantes possam querer intervir. Vá, até já. Obrigada. Obrigado, Rita. Antes de mais, é um prazer estar aqui convosco nesta ótima tarde de verão. Agradecer igualmente à Rita e ao Alberto pelo convite. Igualmente, agradeço ao Paulo e ao Fábio pelas magníficas apresentações que nos presentearam. E acabo por cumprimentar todo este extraordinário painel que aqui temos no dia de hoje e, obviamente, quem está a assistir a este webinar. Hoje temos perante esta audiência um excelente tema que muito tem sido falado e debatido ao longo deste ano e meio, de uma nova normalidade, que acaba por ser uma nova normalidade para as organizações, para as pessoas quase mensalmente. E aqui estamos nós para debater e ficar a conhecer quais as melhores estratégias aplicadas por cada um de vocês nas vossas organizações relativamente ao que é a produtividade e aos novos modelos de trabalho. E começo mesmo pelo título, por assim dizer, deste webinar. Aí façam um artigo que li recentemente por parte do Centro de Investigação da Capgemini, em que indica que 63% da população inquirida neste estudo obtiveram a informação que os níveis de produtividade aumentaram. E face a este aumento de níveis de produtividade e face ao regime de teletrabalho, ao modelo híbrido, é mesmo nesse sentido que eu gostaria de vos começar por colocar esta questão. Se me permite, neste caso, ao Domingos, por estar em minoria, por assim dizer, neste painel, relativamente ao teletrabalho, para perceber um pouco, dentro da organização do Domingos, qual a estratégia a adotar daqui em diante e para nos contextualizar um pouco também o que foi os últimos meses da organização perante este contexto pandémico que estamos a viver. Sim, senhor, muito obrigado. Queria primeiro agradecer a oportunidade de participar nesta troca de ideias. Eu trabalho há 30 anos na área de recursos humanos, um bocadinho mais, mas não interessa.
Estou, poderia dizer, extasiado com o que estamos a viver e com os desafios que se apresentam. Acho que é mais, como é que é dizer, os desafios que já vivemos, não vou dizer que sejam banais, foram muito intensos, mas são mais normais que a gestão da crise, as restrições, as normas de segurança, as declarações, as obrigações legais, a gestão da ansiedade dos colaboradores, a garantia da segurança deles, todas as questões que se colocaram durante o período, designadamente do pré e pós-confinamento, mas é principalmente como é que a gente vai construir a relação laboral após isto, como é que a gente vai trabalhar de forma seguinte, nos tempos seguintes. A gente fala como se tivesse passado, mas nós estamos a viver isso, ou seja, nós temos ainda uma parte significativa dos trabalhadores em casa a prestar o seu serviço em casa. Importa, se calhar, eu dizer, ou clarificar para quem não sabe, qual é a natureza da atividade da empresa da qual eu sou diretor de recursos humanos. Portanto, é uma empresa de mídia, portanto, temos jornais, temos uma rádio, que é a TSF, e, portanto, nós não somos pessoal da saúde, mas também estamos na linha da frente na medida em que temos que como é que se diz, informar as pessoas, manter as pessoas ao corrente do que é que se está a passar aos vários níveis. E, portanto, de repente, num dia, algures em março, começámos todos a ir para casa e tivemos, tal como todas as empresas, nos adaptar bruscamente. Dizem que aumentou a produtividade. É engraçado porque há outras pessoas que acham, eu às vezes até brinco e digo, as pessoas que estão em casa não fazem nada, estão a ver Netflix. Havia um colega cá que dizia, as pessoas que estão em casa estão a ver Netflix. Não é essa a minha percepção, nem é essa a constatação que nós fazemos. De facto, eventualmente, ou quase seguramente, poderá ter havido, não diria um aumento de produtividade, mas seguramente pelo menos uma manutenção da produtividade e em alguns casos sim. Porquê? Porque houve uma sobrecarga muito significativa. As pessoas tiveram que aprender a trabalhar com novas plataformas, tiveram que encontrar novas soluções e, portanto, para além de assegurar as suas atividades, ainda tiveram que desenvolver competências e preparar-se para responder a essas atividades. E, portanto, sim, as pessoas trabalharam muito. Estou crente que as pessoas trabalharam muito. Depois há uma particularidade também que se observa, que é quando as pessoas, quando isto começa, muitas das pessoas vivem em sítios distantes e gastam muito tempo em deslocações. O desgaste que isso representa e o dispêndio de tempo, que de repente desaparece. E, portanto, é possível que as pessoas tenham, no fundo, atribuído esse tempo que já ocupavam na sua atividade não pessoal ao serviço da empresa. Depois é aquilo que há pouco, muito curiosamente, foi dito, que é, se calhar, alguma falta de atenção da parte de alguns gestores, porque o trabalhador está em casa, está sempre disponível, a qualquer hora se pode chamá-lo e a qualquer hora o pode pôr a trabalhar. Esses são temas muito interessantes, que seguramente vamos debater mais à frente, mas que, cingindo-me à questão que estava a referir há bocadinho, que é, terá havido um aumento da produtividade? É possível que sim, essas coisas não se medem, os jornais continuaram a ser todos os dias, a rádio continua a ser feita, vivemos inclusivamente um período, no nosso caso, como se calhar algumas das outras empresas que aqui estão seguramente viveram, em que houve dificuldades muito significativas do ponto de vista de negócio que levaram que a empresa tivesse que adotar medidas de layoff e de redução de atividade, porque essa redução da atividade e a redução do negócio é efetiva, os quiosques estavam fechados, as pessoas não compravam os jornais, e, portanto, as empresas estavam indefinidas relativamente ao futuro, não colocavam publicidade, e, portanto, houve, de facto, uma redução da atividade. As pessoas que estiveram a trabalhar, trabalharam afincadamente e profissionalmente e todas as horas que tinham para trabalhar. Obrigado, Domingos. Mas colocava-lhe ainda a questão relativamente à oportunidade de cada um ter um modelo híbrido ou remote, de pensar o que é que a sua organização, neste momento, tem planeado para o futuro do que é a sua organização. Porque falando aqui do grupo que representa o Domingos, aqui há sensivelmente 2 anos atrás, era impensável fazer-se rádio desde casa. Era impensável um contact center estar a trabalhar desde casa, ou mesmo uma instituição bancária
estar na sua plenitude a trabalhar deste caso. E tudo foi possível, tudo se alterou. E nesse sentido questionava qual a política que a empresa pode vir a adotar, o que é que pode estar em cima da mesa para os futuros, para os trabalhadores, perdão, para os próximos momentos da organização, no futuro. Vamos lá ver, em termos de definição de política, em boa verdade, não sei se ouvi falar dos planos da EDP, da Microsoft, dessas grandes empresas altamente estruturadas e para o futuro. Nós não temos ainda definido qual é que será o modelo. Estou certo que não deixará de se adotar modelos híbridos, assim, por isso que eu dizia há pouco, se calhar outras coisas que importa discutir, mas assim que voltemos à dita normalidade, eu costumava dizer no início, quando as pessoas falavam sobre a pandemia, estamos a falar em termos pessoais e não organizacionais, e as pessoas às vezes parecia que estavam a assistir a um jogo de futebol e no final saíam do estádio muito felizes, iam comer umas bifanas e voltava tudo ao normal. Não, não vai voltar nada ao normal. As coisas não vão voltar ao normal porque o normal alterou-se drasticamente. A utilização das ferramentas, por exemplo, isto que estamos a fazer, a naturalidade com que a gente está a fazer um webinar desta forma e a perplexidade que seguramente há 2 anos isso representaria. Estava há pouco a dizer fazer rádio a partir de casa. Sim, aconteceu. Fazer entrevistas, como vemos todos os dias na televisão, as pessoas a darem entrevista a partir de casa, naturalmente tudo isso mudou. Portanto, é impossível a gente voltar ao que estava antes. Acho que no tema das redações, por exemplo, é defendido, e eu acredito nisso, verdadeiramente, que existe uma dinâmica do grupo que não se pode sacrificar. E, portanto, o teletrabalho a 100% seria prejudicial à atividade criativa, à atividade produtiva nossa. Mesmo na área comercial, porque todas as soluções, cada vez mais se vende menos anúncios e se vendem mais soluções, soluções para os clientes. E, portanto, isso requer, se calhar, uma dinâmica que não é apenas a dinâmica do Teams ou a dinâmica do Zoom, se calhar é preciso as pessoas terem encontro pessoal, também falarem de outros assuntos, porque isso é importante e, portanto, terá que haver sempre um mix. Se será 3 dias por semana no trabalho, se será 1 semana por mês no trabalho, se será 5 dias por semana no trabalho, não sei dizer, duvido que para a maior parte, designadamente para atividades de suporte, e aqui podemos dividir para atividades de suporte tranquilamente será mais fácil, falo por mim, ou seja, tive, como é que é dizer, muita intensidade de trabalho durante o período do confinamento e fio todo, seja reuniões com a administração, seja com a equipa, seja com os outros colegas, através de meios telemáticos e faz-se tranquilamente. Coisa curiosamente, 2 anos atrás, se houvesse uma reunião de diretores, era entendido que tinham que vir do Porto, se calhar vinham de manhã, assistiam à reunião e voltavam ao final do dia. As empresas multinacionais que faziam reuniões nos aeroportos, duvido que isso volte a acontecer, se calhar acontece, se calhar estou enganado, mas duvido que aconteça novamente, não é? Porque não faz sentido, não é? Bem vistas as coisas, não faz sentido. Foi uma adoção forçada de novas tecnologias, foi uma aprendizagem que a gente poderia fazer N programas de formação, poderíamos fazer N regulamentos e lidaríamos com N obstáculos e que foram adotados e que foram, como diria o Pessoa, penso eu, primeiro estranha-se, depois entranha-se. E as pessoas já não vão querer voltar à normalidade anterior, chamemos assim. Sim, completamente de acordo. Queria só falar de uma coisa que era só mesmo um apontamento, que eu, quando estava a pensar neste tema, me lembrei de falar das nossas empresas, será interessante, mas centramos no exemplo do ensino público. O ensino público é notável como é que de repente todas as dificuldades e algum imobilismo que muitas vezes existe na dificuldade de introduzir mudanças, como é que de repente houve aulas à distância, como é que no final, no início deste ano, começou-se a distribuir computadores aos professores que nem uma caneta tinham, ou seja, como é que de repente existe, estamos a viver tempos muito diferentes e não vai voltar nunca ao que era antigamente e necessariamente vamos passar por, provavelmente em maioria, em modos híbridos de trabalho.
Completamente de acordo consigo. Neste caso, passava agora a palavra à Susana, à Délia, à Rita. Quem quer tomar a liberdade para dar aqui o seu contributo e, nomeadamente, dar-nos a conhecer a realidade, porque tendo em conta que temos aqui 3 distintas empresas com um core business completamente diferente uma da outra, não é? Estamos ansiosos por vos ouvir. Susana. Pronto, posso começar eu, tento ser o mais curta para dar a oportunidade às colegas para falar. Antes de mais, agradecer o convite. Acho que já foi aqui muita coisa dita, quer pelo Paulo, quer pelo Fábio e agora pelo Domingos. Há coisas que o Fábio comentou, ou que o Paulo comentou, que me fez recordar que nós passámos neste último ano, porque nós já estamos agora preocupados com o que aí vem e quase temos tido aqui ter tido uma capacidade de adaptação a todos os desafios. Respondendo aqui mais à questão dos modelos de trabalho que nós temos na nossa empresa no Corte Inglês, o Corte Inglês, para quem não conhece, porque está aqui ouvintes do Brasil, é uma empresa de retalho e continuamos, ou seja, temos a área de supermercado, a área de logística que teve sempre a funcionar, tivemos pessoas em layoff, tivemos pessoas em teletrabalho e temos uma equipa de cerca de 350 pessoas que ainda não regressaram aos escritórios desde o ano passado. Fizemos um questionário recentemente a todos os trabalhadores, porque, como já falámos aqui, muitos de nós nunca mais vai voltar ao antigamente, e tínhamos que ter a noção e a percepção do que é que as pessoas queriam, porque a realidade é que o teletrabalho no confinamento não era a realidade que está a acontecer agora, porque agora os filhos estão nos colégios, havia uma altura que quando tínhamos os filhos em casa, isso não era teletrabalho, era salve-se quem puder, e foi aqui uma dificuldade muito grande para a gestão familiar. E curiosamente, nós dos inquiridos, que responderam 95% das nossas pessoas que estão em teletrabalho, 75% querem um sistema híbrido, que é o que nós queremos implementar na empresa, mas curiosamente temos 15% de pessoas que querem continuar 100% de teletrabalho, que me surpreendeu, e 10% que querem o trabalho presencial. Porque há pessoas que não têm mesmo condições e não gostam de estar sozinhos em casa e querem este ambiente de convívio, do ambiente de trabalho, e temos que respeitar cada um. Acho que o nosso desafio agora é criar condições para cada um, de acordo com a necessidade de cada colaborador, e aqui está o nosso desafio, além dos regulamentos que têm que se criar. Para mim, um dos assuntos que se abordou aqui também de uma forma ainda um bocadinho por acima, a questão se a gente dá flexibilidade aos colaboradores de horários. Imagina, temos pessoas que trabalham das 8 às 5, outros por questões familiares só trabalham de tarde, outros trabalham à noite. A gente não tem qualquer problema, não controlamos os horários de trabalho desde que cumpram as tarefas que estão designadas. Só que o que está a acontecer é isso, é que recebemos WhatsApps ou mails às 6 da manhã, à 1 da madrugada, e agora temos que arranjar aqui formas de travar, porque senão depois não há descanso. E isto sim é a fase que estou neste momento, pelo menos nesta parte do teletrabalho, é a criação de regulamentos e a criação de medidas à necessidade de cada colaborador. Obrigado pela partilha. Délia, Rita, qual de vós quer tomar a palavra e partilhar as experiências connosco? Olá, boa tarde a todos. Se a Rita não se importar, eu agora introduzia aqui o meu negócio, vendia agora aqui o meu peixe, que é muito diferente. Isto é que é o interessante, não é? É porque temos negócios diferentes. A Tecnovia, e aqui só fazendo um pequeno contexto, a Tecnovia é uma empresa de construção, obras, não é? Nós fazemos obras, as obras fazem-se no terreno. E é uma empresa já com 60 anos de história. Nós temos cerca de 3.000 pessoas a trabalhar nos nossos projetos, portanto já tem aqui uma estrutura muito pesada, não só em Portugal, no continente e nas ilhas, mas também temos internacionais, em Angola, em Cabo Verde, na Bolívia, etc. Ou seja, e nós aqui tivemos, neste contexto de pandemia, tivemos aqui situações diferentes. Para já, o nosso público de áreas de suporte, ou seja, quem está em escritório, é muito residual, destes 3.000, ou seja, aqui, e o nosso trabalho nunca parou. Durante a pandemia, só houve 2 localizações internacionais que nós tivemos que fazer desmobilização de expatriados, porque parou, houve desinvestimento e, aliás, a maior parte dos projetos ficaram congelados. Mas até falando mais de Portugal, do continente e das ilhas, nós estivemos sempre a trabalhar, o ritmo não decresceu de todo. Portanto, aqui os nossos desafios
passaram muito mais pelas pessoas que estão no terreno. E aqui muito mais com ações de sensibilização. Nós temos a questão de, como temos projetos espalhados por todos os sítios, praticamente de Portugal, nós temos a questão do transporte das pessoas, das dormidas, portanto houve aqui uma série de planos de contingência que nós tivemos que ir ao terreno, que tivemos que adaptar, que transformar, enfim. Ou seja, e há pouco o Edgar estava a falar o que é mais adequado neste tempo. Na minha realidade, quem está no terreno e na obra, o mais adequado é colocar as pessoas em segurança, dentro do possível, e o negócio não pode parar, senão depois não há dinheiro para pagar salários. Agora, as pessoas que temos no escritório, as áreas de suporte, aí a resposta é aquela que normalmente ninguém gosta de ouvir, mas há pouco o colega ali, o Domingos, também já falou, depende, é a resposta, depende. E então, depende do negócio, da natureza do negócio, da cultura da empresa, enfim, isso tudo faz distinguir diferentes formas de trabalho. Isto é como na nossa casa, não é? Há aqui uns que são famílias mais disciplinadas, rigorosas, gostam de regras. Há outras que puxam mais para o criativo, as regras não têm nada a ver comigo. Portanto, e as pessoas vivem conforme a cultura da sua casa. Eu acho que nas empresas é a mesma coisa. E nas áreas de suporte, na Tecnovia, foi complicado. Havia pessoas, quando fizemos a comunicação e pedimos às pessoas para irem para casa, as pessoas meteram a torre do computador debaixo do braço. Portanto, as pessoas não estavam, além da cultura, a Tecnovia não tem uma cultura, não tinha cultura, aliás, de teletrabalho, também não tinha condições para colocar as pessoas em teletrabalho. Isso foi todo um movimento que teve-se que fazer, comprar portáteis. E outra coisa que hoje estamos a investir fortemente em transformação digital, que nós tínhamos muito papel. E, portanto, estamos aqui a fazer uma série de recriações. Tornar a empresa mais sustentável, se me permite. Claro que sim. Ótimo. Rita, e do lado da Portway, quer-nos contar a sua experiência? Não a estamos a ouvir, Rita. Possivelmente tem o microfone desligado. Ainda não? Ainda não a estamos a ouvir. Não. Continuamos sem ouvir. Peço desculpa. Não conseguimos. Continuamos. Eu pedi à organização se conseguiria auxiliar. Eu, se calhar, a Rita. sugeria aquela mais velha tática de sempre que costuma resultar. Rita, não se importa de sair e voltar a entrar. Nós aguardamos. Ou então, se calhar, se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, veja da melhor maneira, Edgar. Sim, relativamente à transformação cultural, que acabaram todos por tocar no mesmo tempo, o Domingos mencionou e bem. Ao dia de hoje, aliás, era impensável nós não realizarmos uma reunião presencial, independentemente de ter que existir uma deslocação entre Lisboa e Porto, ou Porto e Madrid. Ao dia de hoje, obviamente eu acredito que todos nós acabamos por preferir nesse sentido, ou seja, estar presencialmente com os nossos colegas, com potenciais parceiros, mas ao dia de hoje, acho que todos nós, independentemente de preferirmos isso, não queremos ter aquele período de trânsito até chegar efetivamente ao local da reunião, não é? Já que estamos a Rita connosco novamente. Não sei se me conseguem ouvir agora. Perfeitamente. Funcionou. Boa tarde a todos. Antes de mais, eu quero agradecer à organização o convite e venho partilhar convosco um bocadinho da experiência de como é que a Portway tem passado estes meses. A Portway é uma empresa que trabalha na área da aviação, na área do handling, que é assistência a voos, e como com certeza têm acompanhado nas notícias, a área da aviação está a passar pela maior crise da sua história. Logo no início da pandemia, e tem sido um percurso muito difícil, nós tivemos 90% das pessoas em casa e tivemos 98% de quebra de negócio. No pico da pandemia ficámos apenas a assistir a voos de carga, que acaba por nunca parar, e aqueles voos humanitários de repatriamento de pessoas e de carga de importação de máscaras, desinfetantes.
E, portanto, além de termos as equipas de suporte em teletrabalho, que são aquelas que nos permitem, cujas funções permitem de facto estar em teletrabalho, tivemos equipas em casa, literalmente sem trabalhar. Até porque quisemos imediatamente colocar as pessoas em casa para não estar a potenciar contactos que pudessem eventualmente aumentar o contágio do vírus. Na altura também ninguém se sabia muito bem. Pouco a pouco temos vindo a fazer um percurso de pequeninos ajustes de negócio. Às vezes temos países que abrem e ficamos muito satisfeitos, e no dia a seguir temos países que fecham e temos um negócio, enfim, praticamente na rua da amargura, e portanto isto tem sido uma montanha russa de oscilações de negócio. Abrem países, há voos, fecham os países, deixa de haver voos, e portanto estamos agora em pleno verão a agarrar-nos àquilo que à partida será a bolha de oxigênio que a empresa terá ao seu dispor este ano. Em termos de medidas o que é que fizemos em relação ao teletrabalho? Nós pusemos imediatamente as equipas de suporte a trabalhar em casa, e esta experiência veio-nos mostrar muita coisa. Por um lado, veio-nos mostrar que quando não há alternativa, as pessoas mudam e não resistem. E pegando aqui um bocadinho daquilo que o Domingos estava a dizer, este processo de mudança trouxe-nos um capital de confiança nas nossas equipas, que nos permite também ir buscar agora motivação e confiança nas pessoas para fazermos mais processos de mudança, e é o que temos vindo também a fazer neste tempo em que temos uma operação um bocadinho mais fraca. Temos vindo a fazer projetos, por um lado, não tínhamos tempo de fazer, e que, por outro lado, também as próprias equipas sentem-se mais confiantes e representam menos força de inércia para puxar para trás naquilo que era o estado atual. Portanto, tem sido assim um percurso muito difícil. Estivemos em layoffs, estivemos em retoma, neste momento já não estamos, porque estamos a precisar das pessoas para fazer face à tal bolha de oxigênio que vos falava, que é o verão. E em relação ao teletrabalho e àquilo que nós tencionamos fazer no que acontecer no futuro, nós começámos a estudar o que é que tínhamos dentro de casa, e fomos perceber qual a natureza das funções que tínhamos nas equipas de suporte, uma vez que obviamente as equipas que assistem aos voos, as equipas que estão na operação não podem fazer o trabalho em outro sítio que não na operação. Fomos olhar para a natureza do trabalho e fomos olhar para o nível de experiência da força de trabalho que tínhamos nestas equipas de suporte, que são apenas 5%. Depois das preferências dos trabalhadores, e para isso fizemos um inquérito interno só para este alvo, e no próprio custo das instalações, o que é que isso podia representar em termos de ganho. Portanto, chegámos por um lado à conclusão, só conseguimos fazer e perpetuar o teletrabalho, seja em que modelo for, com as equipas de suporte, e por outro lado, os resultados do nosso inquérito também não fogem muito àquilo que é a tendência da média dos trabalhadores. Tivemos 90% de trabalhadores que preferem continuar em teletrabalho, mas no regime híbrido. Apenas 38% sente a falta do local de trabalho, que me deixa até um bocadinho desconfortável, porque gostava de ter sentido mais a falta. E o que é que temos vindo a fazer? Eu tinha algumas preocupações, nomeadamente no engagement das equipas e na perpetuação da cultura, como falava o Paulo. Tem sido um processo, estamos ainda sempre a trabalhar, portanto, começámos a lançar boletins quinzenais, começámos a fazer reuniões alargadas, porque as próprias plataformas também já nos permitem colocar numa sala virtual 100, 200, 300 pessoas, e começámos a fazê-lo numa base regular, promovida pela própria administração. E, portanto, os trabalhadores sabem o que é que está a acontecer, sentem-se envolvidos, sentem que estão informados. Temos também, além das reuniões alargadas, o tal boletim do que vos falava, e em caso de perpetuação deste modelo, o que tencionamos fazer será sempre um modelo híbrido, porque nós, enfim, gostava muito de implementar um work from anywhere, mas não é possível, não podemos fazê-lo na porta. E, portanto, aquilo que à partida vamos tentar fazer é um modelo híbrido, alternando entre a casa, entre o domicílio do trabalhador e o local de trabalho. Sabemos
que isto vai ter impacto, vamos ter impacto nos recrutamentos, mas também sabemos que já há, como falava o Fábio, já há candidatos, e nós já sentimos isso, já há candidatos que ponderam e que para eles é muito importante saber de onde é que vão trabalhar, o que é que lhes permite fazer. Sabemos que há inclusivamente empresas internacionais onde os trabalhadores estão dispostos a baixar o salário, ponderando o custo de vida dos sítios para onde se deslocalizam. Sabemos que, por exemplo, o próprio plano de benefícios também teria que ser deslocalizado, porque se tivermos trabalhadores a maior parte do tempo deslocalizados, sabemos que não vale a pena estar a fazer um protocolo com ginásio localizado aqui à beira do aeroporto, porque se calhar não ia haver grande vantagem. Portanto, vamos ter que repensar isto tudo. Depois, interessa-nos também, e temos outra preocupação, que é, nós queremos obviamente ir ao encontro daquilo que precisam e que preferem os nossos trabalhadores, mas não podemos deixar de continuar a pensar na diversidade. Portanto, nós sabemos que trabalhadores com filhos preferem estar mais tempo em casa, que facilita. Trabalhadores, estudantes também preferem, porque acham mais fácil conciliar, mas também temos que garantir a diversidade de quem está no escritório e quando é que está no escritório, para que se continue a haver interação presencial, continue-se a apelar à criatividade. Como falava, penso que foi o Domingos que falou no início, a criatividade, de facto, sentimos que a criatividade fica comprometida com estas relações à distância. Portanto, isto também vai exigir uma implementação de alguns surveys de pulse-check, para percebermos qual é o grau de engagement. Vai ser necessário continuar a fazer estas reuniões alargadas e algumas até, eventualmente, almoços presenciais para brainstorming, etc. Portanto, por um lado, tem, obviamente, vantagens. Por outro lado, temos que ter mais cuidado com algumas coisas. Portanto, não queremos que se perca o compromisso dos trabalhadores com a empresa, não queremos que se perca o grau de identificação com as normas e com os procedimentos que a empresa defende. E, portanto, continuamos atentos. Queremos, obviamente, implementar nas equipas que estão em teletrabalho a maior autonomia e, para isso, todas as nossas chefias aplicam a sua grande tónica na entrega, no objetivo, na tolerância ao erro e na promoção da autonomia e da maturidade. E isso também vai-lhes dar segurança que a empresa pode utilizar em novos projetos. Portanto, estamos todos os dias a analisar, queremos fazer imensas coisas, mas infelizmente estamos ainda a passar por uma fase muito, muito complicada na aviação, mas vamos passar por ela e vamos sobreviver. Temos uma equipa de pessoas muito positivas e vamos com certeza passar isto, sair daqui melhores e mais fortes e fazer coisas novas. Uma delas é de ser a implementação do trabalho livre. Completamente. Eu acho que foi aqui mencionado distintos pontos. Um deles relativamente à diversidade, ou seja, à necessidade de cada um dos colaboradores, e por outro lado, ao querer ir ao encontro dessa diversidade, de cada necessidade do colaborador, e não querer perder, obviamente, a cultura e o engagement da organização. Acho que é essencial também perceber do vosso lado quais foram as práticas colocadas, ou o que é que foi colocado em prática, por assim dizer, para ir ao encontro das necessidades do colaborador e que, por sua vez, proporcionou aqui uma transformação cultural dentro da organização. O que é que a própria organização desenvolveu para estar próximo do colaborador? Nós sabemos que a comunicação foi essencial, repensar todo o formato de comunicação dentro das organizações, mas, por outro lado, mais do que o formato de comunicação, perceber, os colaboradores terem a percepção que as suas chefias estavam ali ao seu lado, independentemente de não estarem na secretária com eles. Não é? O que é que foi feito? Quais as práticas que foram colocadas, por assim dizer, em funcionamento na vossa organização para ir ao encontro das necessidades do colaborador, obviamente sem afetar a performance do mesmo? Se quiser, Rita, continuar com a palavra. Temos vindo fazer coisas muito simples. Sabemos que não podíamos perder o contacto com as equipas, não podíamos permitir que as equipas se distanciassem, até porque a distância psicológica é péssima, e aquilo que tentámos fazer era reuniões de kick-off com as equipas todos os dias. Portanto, obviamente, utilizando as plataformas digitais
e todos os dias, se não todos os dias, de uma periodicidade muito regular, fazem-se reuniões de kick-off ao dia, cada um apresenta o que é que está a fazer, qual é o ponto de situação do seu trabalho, pede ajuda aos colegas, porque obviamente a interação é importante. E além disso, além destas reuniões de kick-off para que não se perca a ligação, continuamos a apostar na comunicação interna, na comunicação institucional, portanto, a publicação dos boletins, que põem o trabalhador a par não só do negócio, como do estado da pandemia, quer a tendência nacional, quer a tendência interna, porque infelizmente tivemos pessoas doentes e a nossa curva acompanha a curva nacional. E, portanto, tentámos sempre, por um lado, uma comunicação muito geral, quer para quem está em casa, quer para quem está na operação. Por outro lado, para quem está em casa, tentámos fazer reuniões muito, muito regulares para que cada um possa sentir que os outros conhecem o que está a fazer, pedir ajuda quando é necessário, troca de ideias quando é necessário e, tanto quanto tem feedback, funcionou relativamente bem. Do lado da Tecnova, do El Corte Inglês, ou mesmo do lado do Domingos, o que é que foi colocado em prática na ótica de proporcionar ao colaborador o melhor dos dois mundos, no sentido de conseguir ser o máximo produtivo, mas estando em sua casa e não estando no escritório? É difícil. O Domingos. Acho que é para todos. Sim. Mas começo eu. Nós também, o nosso portal e a app corporativa foi essencial, foi o nosso meio de contato com as pessoas nesta fase, ou seja, onde tivemos de transmitir sempre mensagens claras, concisas e consistentes. Teve que existir muita transparência na informação que passávamos e que estávamos a passar na empresa, ou seja, nunca ocultámos o que estava a acontecer. A verdade é que às vezes tomávamos medidas num dia e 2 dias depois estávamos a mudar, porque as circunstâncias tinham mudado, às vezes parecíamos assim um bocadinho doidos, mas pronto, era o que... A sorte é que não éramos só nós, era o mundo. Depois, nós neste momento estamos a passar por uma fase de transformação digital na empresa e que está a mudar a transformação cultural, ou seja, estamos em plena transformação. E não falando da parte formativa, porque estamos com uma escola boa, que é a Nova, que nos está a apoiar e a formar todos os nossos líderes e a ajudar-nos neste processo de transformação. Tentámos, foi na vertente do colaborador, fazer coisas diferentes, até porque nós temos uma política tínhamos muito de festas, temos grupos recreativos, tínhamos o desporto, tínhamos o voluntariado e de repente acabou tudo durante o ano. E então tivemos a necessidade de criar coisas diferentes do trabalho, mas em horário de trabalho, para eles poderem se distrair e poderem não perder estas partilhas que tínhamos entre as equipas diferentes, multidisciplinares. Então o que fomos fazendo é que nós temos lançamentos pela nossa app de muitos workshops de saúde, bem-estar, de promoção do nosso ambiente de trabalho inclusivo, que a gente... atingimos os 2%, eu estou muito feliz, de contratação este mês. Trabalhámos na literacia digital, que já se falou aqui há um bocadinho, na literacia financeira, sempre com convidados especialistas de fora que nos vieram ajudar os nossos colaboradores. Aproveitámos também este ano de paragem para investir na educação, ou seja, criámos um programa Estudar Mais, onde incentivámos pessoas a terminar os programas de Qualifica, para completarem o 9º e o 12º ano, e também programas de superior, mais onde a empresa investiu e apoiou e cofinanciou algumas licenciaturas. Criámos um clube de leitura, criámos uma tertúlia de viagens, criámos quizzes, e há um mês tivemos um concurso de escrita criativa, ou seja, temos feito estas coisas de forma que não nos veem que estamos parados, que estamos preocupados com a saúde mental e distraí-los um bocadinho de todas estas notícias negativas, e também estamos desejosos para poder fazer isto presencialmente em salas e voltarmos à nossa organização, porque acho que falta o contato físico, não é a mesma coisa. Essencial, sim, sem dúvida. Apesar de mantermos o sistema híbrido. Ok. Do lado da Adélia e do Domingos, gostariam de acrescentar? Começou, Sim, não é? Para terminar, não quero colocar pressão, mas temos mesmo mais 2 minutos e terminamos. Força. Está bem, de uma forma muito rápida, Rita. Na Tecnovia, o que falei há pouco, dar os recursos, o básico, não é?
O que é que aconteceu mais? A questão das ferramentas colaborativas foi aqui teve aqui um avanço assim muito rápido, portanto, e não só porque as pessoas nem estavam tão habituadas quanto isso a utilizar as ferramentas colaborativas. Nós tivemos a ensinar, demos formação às pessoas também. Passou muito pelo acompanhamento das lideranças, para as lideranças saberem apoiar as suas equipas. É por eles, é na mão deles que as equipas estão, por isso aqui o nosso foco passou muito pelas lideranças. Temos também consultas virtuais 2 vezes por mês para chegar a todos os colaboradores, e até por causa da característica que vos falei há pouco, porque eu tenho 3.000 pessoas espalhadas pelo mundo também, e fomentamos muito a comunicação virtual. As nossas reuniões passaram a ser, o que já se falou há pouco, enfim, por Teams, e aqui acho que tivemos aqui um grande ganho em termos de produtividade, não é? Que é o tema de hoje, em termos de tempo e de produtividade também. Portanto, já fizemos a Semana da Saúde também, tivemos uma semana dedicada à saúde e que falamos de riscos e estas questões também de riscos psicológicos. Basicamente foi isso. Obrigado, Délia. Obrigada. Pronto, basicamente, repetindo um bocadinho, objetivamente o grande desafio era a utilização da nova forma de trabalhar, das novas plataformas de trabalhar, e isso constitui um esforço muito grande da empresa, seja da disponibilização das plataformas e de equipamentos. Há pouco ouvi dizer as pessoas meterem desktops debaixo do braço, sim, porque nós nem sempre estávamos preparados ou não estávamos equipados para, de repente, ter que ter as pessoas a trabalhar em casa, pegando no portátil e indo para casa. Pois, quando não existem portáteis, houve temas como, por exemplo, na área de call center de clientes, em que as pessoas, de repente, como é que se mantinham ao call center? Foi preciso encontrar soluções para, designadamente, o software funcionar remotamente e as pessoas trabalharem em equipa, como outras empresas, nada de especial. Portanto, houve esse tema. Aquilo que eu observo, e que falando com os meus colegas, no meu caso específico e no caso dos meus colegas, é que eu acho, e é isso que me deixa entusiasmados, chamemos assim, é que provavelmente isto teve como efeito também um aumento da comunicação. É curioso, as pessoas presentes no local de trabalho provavelmente comunicam menos porque são menos obrigadas a comunicar do que quando estão isoladas e, portanto, é preciso fazer, se calhar, os tais briefinhos matinais para falar sobre as atividades, para planear as coisas, que toda a gente está presente e existe, no fundo, esta adoção destas plataformas, a necessidade de uma maior formalização, uma maior sistematização, se calhar de um maior, como é que é dizer, uso efetivo de coisas que antigamente, se calhar, estavam guardadas para o momento da avaliação de desempenho. Sei lá, algum coaching, não é? Algum acompanhamento mais próximo dos colaboradores, se calhar algum maior feedback que antigamente se calhar não existia, porque há um maior confronto, não é? Portanto, acho que, não fugindo um bocadinho ao tema, mas que eu observo que aconteceu como consequência é essa maior intensidade de comunicação, curiosamente, apesar das pessoas estarem distantes, se calhar aumentou a comunicação entre as pessoas, levou a que surgissem maior proximidade. Do ponto de vista da ligação ao trabalho, da ligação àquilo que é pretendido, uma melhor explicitação do que é preciso, uma melhor explicação do propósito, porque a única forma de trabalhar quando se requer autonomia, quando se requer responsabilidade, é melhorar a comunicação e melhorar a explicitação do propósito. E isso parece-me inequívoco que aconteceu, porque era obrigatório acontecer e as pessoas próprias perceberam que isso era necessário fazer. Claro que existem sempre aqueles chefes, como há pouco se referia, e utilizei a expressão chefes deliberadamente, para quem o controle é muito necessário, imprescindível, portanto que encaram com algum desagrado e alguma desconfiança. Mas a coisa já está a rolar. Sem dúvida. Este novo normal permitiu-nos isso mesmo, essa abertura e perceber que é possível, independentemente da geografia onde cada um de nós possamos estar, desenvolver da melhor forma tudo o que são as nossas tarefas diárias para a entidade que representamos. Tenho muita pena de terminarmos já. Eu acredito que existiria muito mais para dizer e para partilhar e para ensinar, efetivamente, a quem está neste momento a assistir. Foi um gosto estar aqui convosco, conforme disse, durante esta tarde de verão, ótima tarde de verão, e muito obrigado a todos.
Obrigada. Obrigada a todos. Foi uma partilha riquíssima. Estes momentos é o nosso ADN, DCH, esta partilha tão rica, portanto, só me resta mesmo agradecer e dar por encerrada este momento. Muito obrigada a todos, desde Portugal, desde o Brasil. Esta internacionalidade também é isto que nos caracteriza. Muito obrigada a todos. Obrigada. Eu confesso que não disse, mas Portugal, Brasil, neste momento eu em Espanha. Cá está, é isto que a tecnologia, é isto que a inovação nos permite, não é? Exatamente. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado. Deus, boa tarde. Obrigado. Uma boa tarde, com licença. Boa tarde.